Salve, salve, juventude! Firmeza total? Então, estamos aqui para continuar falando um pouquinho mais sobre o cálculo estequiométrico e agora sobre os casos especiais, né? Onde a gente vai ter algumas coisinhas a mais ali do que em relação ao que a gente viu no vídeo da aula passada, falando sobre os passos que a gente geralmente segue para resolver um exercício de cálculo estequiométrico. Então, no geral, você vai seguir aqueles passos que a gente falou lá, né? Escrever a reação balanceada, né? Identificar o que foi pedido e o que foi dado, ver a proporção entre esses compostos do seu interesse, né? O que foi pedido e o que foi dado na reação química, né? Verificar as grandezas, né? Lembra lá que as grandezas são 4, né? Pode ser número de mols, pode ser massa, pode ser volume, ou pode ser número de espécies químicas, né? Que é átomos, íons ou moléculas, né? Para resolver um exercício de cálculo estequiométrico, você sempre tem que estar ligado lá naquela igualdade que a gente viu na aula passada, né? Que diz assim que 1 mol é o equivalente a massa molar, que é equivalente ao volume de 22,4 litros, se estiver na CNTP, né? E se o seu exercício não te falar nada, né? Só falar CNTP, daí você coloca 22,4. Mas se ele te der outro volume molar, daí você usa o outro volume. Também vai ser o equivalente a 6,02 vezes 10 elevado a 23 espécies químicas, podem ser átomos, íons ou moléculas. Beleza? Aí você vai ver qual dessas grandezas que o exercício está pedindo, utilizar um desses valores aqui dessa igualdade para montar a primeira linha da regra de 3. E aí depois a gente vai montar a segunda linha da regra de 3 com o dado que ele passa no final do enunciado, né? Mas aí, no caso dos casos especiais do cálculo estequiométrico, a gente vai ter algumas coisinhas. Por exemplo, quando ele falar que o composto tem um grau de pureza, ou seja, que ele não é 100% puro. Se ele não é 100% puro, significa que uma parte dele não participa da reação. E aí a gente tem que calcular exatamente o valorzinho, a quantidade correta que participa da reação, que é dado aqui. Por exemplo, aqui, esse exercício ele ilustra bem isso. Ó. Ele fala que o ouro de tolo ele vai ter 90% da pirita, que é o FS2. Então, não é toda a massa do ouro de tolo que participa da reação, apenas o que é puro de pirita, que nesse caso é 90%. Então, quando você tiver o reagente impuro, você primeiro faz o cálculo para descobrir qual que é a massa dele pura, ou a quantidade dele pura, que é o que vai participar efetivamente da reação. E aí, depois você segue os passos lá, escrevendo a reação balanceada e fazendo os cálculos, né? Também, outro caso especial que a gente vai ter é quando a reação tem rendimento, que é o caso desse exercício também. Ele também colocou rendimento, além do grau de pureza do reagente, né? E aí, quando a reação não rende 100%, faz os cálculos normal lá, aí você vai chegar no produto que seria formado se a reação tivesse um rendimento de 100%. Aí você faz mais uma regrinha de 3, 90%, né, nesse caso aqui do que você obteve, é o que vai ser formado porque a reação tem um rendimento de 90%. Se fosse outro valor, né, sei lá, 70%, aí 70% daquilo que você achou é o que é a resposta correta. Beleza? Então, esses dois casos especiais são abordados nesse exercício e também o caso das reações consecutivas, que é quando você tem uma reação que ocorre em mais de uma etapa, né, que a gente chama de reação não elementar. E aí, ele pode te perguntar coisas ali para você relacionar compostos que não estão na mesma reação. Daí, se eles não estão na mesma reação, um está numa etapa, o outro está em outra, você vai precisar juntar essas 3 etapas em uma só, para fazer com que ela se transforme em uma reação e aí você consiga relacionar os compostos que foram pedidos e que foram dados. Beleza? Vamos ler o exercício completo e daí a gente vai fazendo uma coisa de cada vez. Então, exercício lá do Enem 2019, né? Na busca por ouro,
os garimpeiros se confundem facilmente entre o ouro verdadeiro e o chamado ouro de tolo, que tem em sua composição 90% de um minério chamado pirita, FS2. Apesar do engano, a pirita não é descartada, pois é utilizada na produção de ácido sulfúrico, que ocorre com um rendimento de 90%, conforme as reações químicas apresentadas. Então, aqui estão as reações, aqui tem as massas de todos os elementos, né? De todos os compostos. E aí ele pergunta, qual o valor mais próximo da massa de ácido sulfúrico em quilograma que será produzida a partir de 2 quilogramas de ouro de tolo? Então, se a gente vai utilizar a massa do ouro de tolo, ó, o ouro de tolo ele tem uma determinada pureza, né? Um determinado grau de pureza da pirita, que é o FS2, né? Então, antes da gente partir para escrever a reação balanceada, a gente tem que lidar primeiro com o grau de pureza para saber exatamente qual é a massa da pirita, né, que é o FS2, que participa da reação aqui, né? Quem está participando é o FS2, então eu vou ter que calcular a massa pura dele para saber exatamente quanto que vai ser consumido e produzido durante a reação. Beleza? Então, em relação ao ouro de tolo. 90% dele é de pirita. E ele está pedindo para a gente usar 2 kg de ouro de tolo. Então, 2 kg do ouro de tolo vão ser a massa total, que vai representar 100%. Beleza? Aí, X vai estar para 90%, que é o que ele falou no enunciado para a gente, que é puro de pirita, né? Então, isso aqui, esse X, vai ser a massa de pirita. Obviamente em quilogramas, né? A unidade do X sempre é a mesma do cara que está em cima dele. Beleza? Muito bem. Então, 90% de 2 quilogramas é 1,8 quilogramas. Essa vai ser a quantidade de pirita na amostra que ele está pedindo para a gente transformar em ácido sulfúrico. Beleza? Como as massas molares aqui estão todas em gramas, e a gente vai precisar usar as massas molares na hora de fazer a regra de 3, então é melhor já converter isso aqui para gramas. Então a gente vai ter 1.800 gramas de pirita, que é o FS2. Beleza? Agora a gente descobriu a massa da pirita pura, né? Então isso aqui é de FS2 puro, 1.800 gramas. Agora a gente pode partir para os passos lá, que seria primeiro escrever a reação balanceada. Só que aqui a gente tem uma sequência de reações, né? E aí ele perguntou a massa do ácido sulfúrico, que está aqui na terceira etapa, e deu a massa do ouro de tolo, que é a pirita, que está na primeira etapa. Para a gente conseguir relacionar corretamente a pirita e o ácido sulfúrico, elas precisam estar na mesma etapa, na mesma reação química. Então, para montar a nossa reação balanceada, a gente vai precisar somar essas 3 reações e obter uma reação global através delas. Beleza? Para somar as 3 reações, a gente vai ter que ver o que está sendo produzido em uma e consumido em outra, para que daí a gente possa produzir em uma a mesma quantidade que a gente vai gastar na outra para cortar e assim a gente ir somando as reações. Beleza? Então observem lá, ó. Na primeira etapa aqui, a pirita reage com oxigênio, forma lá o óxido de ferro 3 e o dióxido de enxofre, né? E aí o dióxido de enxofre vai ser usado na próxima etapa. Então, o que eu vou produzir nessa primeira etapa e vou gastar na próxima etapa é o SO2. E aí eu preciso arranjar esse balanceamento para fazer com que o SO2 produzido na primeira etapa seja igual ao SO2 gasto na segunda etapa. Então, se eu estou produzindo 8 mols de SO2 na primeira etapa, eu preciso gastar 8 mols de SO2 na segunda etapa. Para isso, eu vou multiplicar
a segunda etapa por 4. Beleza? Então, a primeira eu vou deixar ela do jeito que está, para ficar com os 8 SO2. E a segunda eu vou multiplicar por 4 para igualar a quantidade de SO2 que foi produzida na primeira etapa ser gasta aqui na segunda. Beleza? Então, vou copiar aqui a primeira etapa. 4 FeS2 mais 11 O2 vira 2 Fe2O3 mais 8 SO2. Beleza? Então, a primeira etapa a gente só copiou. A segunda etapa, vou multiplicar todo mundo por 4. Então, se era 2 SO2, a gente vai ficar com 8 SO2, né? Então, já vou copiar que já escrevemos na outra, né? 8 SO2 mais. Aí, multiplicando aqui por 4, vai ficar 4O2. Vou copiar aqui também, que é o mesmo composto. Mesma substância. Então, 4O2 vira... Aqui era 2 SO3, multiplicando por 4 vai virar 8 SO3. Então, aqui vira 8 SO3, beleza? Agora, a gente precisa gastar esses 8 SO3 que foram produzidos na segunda etapa na terceira. E a terceira, pelo balanceamento aqui, está gastando 1 SO3. Então, eu vou multiplicar a terceira etapa por 8. Beleza? Aí, então a nossa terceira etapa vai começar com 8 SO3, né? Mais multiplicando aqui a água por 8, fica 8 H2O. Virando, multiplicando H2 e CO4 por 8, 8 H2 e CO4. Beleza? Agora a gente igualou os balanceamentos para que o que está sendo produzido em uma etapa e gasto na outra seja cortado, esteja na mesma quantidade, né? Quando a gente termina isso, aí a gente pode somar as 3 etapas. Beleza? Somando as 3 etapas, aí a gente pode cortar o que foi produzido em uma e gasto na outra, né? Então, a primeira etapa produz 8 SO2, a segunda etapa gastou esses 8 SO2. Portanto, a terceira etapa produz 8 SO3, a quarta etapa, perdão, a segunda etapa produz 8 SO3, a terceira etapa gastou os 8 SO3. Cortamos aqui também. E aí, agora a gente pode somar tudo que sobrou antes da flecha e tudo que sobrou depois da flecha. Então, nos reagentes, sobrou 4 Fe2S, a gente tem 11 O2 mais 4 O2. A gente vai ficar com 15 O2, beleza? E mais 8 H2O. Beleza? Então, 4 Fe2S, aqui somamos os O2, deu 15, e a água também. Quando forem a mesma substância, você pode somar a quantidade de mols. No produto, sobrou 2 FeSO3 mais 8 H2 e CO4. Beleza? Então, essa aqui é a nossa reação global,
que seria a soma das 3 etapas do processo de produção do ácido sulfúrico pela pirita. Beleza? Agora, então, a gente escreveu a nossa reação balanceada. Beleza? Então, a primeira etapa foi. Essa primeira etapa deu um pouco mais de trabalho, né, por ter que somar as 3 reações aqui para obter a reação global. Segunda etapa, ver o que foi pedido e o que foi dado. Então, o que foi pedido? Foi pedida a massa de ácido sulfúrico, então vamos colocar um asterisco em cima do ácido sulfúrico. E o que foi dado? A massa do ouro de tolo, que é representado pela pirita, o FS2. Beleza? Agora a gente vai ver a proporção entre eles, né? Então, 4 mols do FS2 formam 8 mols de ácido sulfúrico. Essa é a proporção que a reação nos diz no balanceamento. Beleza? Agora, a gente vai ver as grandezas, né? Então, ele perguntou a massa do ácido sulfúrico e deu a massa do ouro de tolo. Então, massa para os dois. Massa da pirita está para massa do ácido sulfúrico. Beleza? Aí, para montar, então, a primeira linha da regra de 3, vamos ler de trás para frente. Então, lendo de trás para frente, seria qual a massa de 4 mols de FeS2? Beleza? Então, aqui no enunciado, ele falou para a gente que a massa de 4 mols de FeS2, perdão, de 1 mol, né, é 120. Então, a massa de 1 mol dele é 120. Se são 4 mols que a gente está utilizando, 480 gramas. E aí, a massa de 8 mols de ácido sulfúrico. Massa do ácido sulfúrico é 98 gramas por mol. 8 vezes 98, 784 gramas, né? 800 menos 16. Então, 784. Beleza? Agora a gente vai utilizar a massa de pirita pura, que é aquela que reage efetivamente. Beleza? Então, aqui a gente vai utilizar 1.800 gramas de pirita pura, está para X de ácido sulfúrico que vai ser produzido. Beleza? Fazendo a continha aqui na calculadora, 1.800 vezes 784, dividido por 480. 2.940. X é igual a 2.940 gramas de ácido sulfúrico. Então, isso aqui seria a massa de ácido sulfúrico produzida se a reação tivesse rendimento de 100%, nas situações normais, né? Que, na verdade, na realidade, nunca uma reação vai ter rendimento de 100%, mas às vezes a gente, para facilitar os cálculos, a gente arredonda. No caso aqui, ele falou que a reação não rende 100%, a reação rende 90%, né? Então, quando tiver essa situação de rendimento, faz a continha lá, chega no resultado, aquele resultado é o que seria formado se a reação tivesse um rendimento de 100%. Mas aqui ela tem um rendimento de 90%. Beleza? Então, a gente faz mais uma regrinha de 3 aqui. 2.940 gramas de ácido sulfúrico seriam produzidos se a reação tivesse um rendimento de 100%. A massa de ácido sulfúrico que a gente quer saber é com a reação rendendo 90%. Beleza? Então, 2.940 vezes 90%, 2.646. Beleza? Como ele deu aqui em quilogramas, 2,646 quilogramas, que ele deixou só com
uma casa depois da vírgula, né? Só com 2 algarismos significativos, então ficou a resposta 2,6 quilogramas. Tranquilo? Então, quando for lá, grau de pureza, já calcula antes para você saber o quanto que é puro, que é o que vai reagir efetivamente. Se você tiver reações consecutivas, tem que ver o que está sendo produzido em uma e gasto na outra para você cortar e poder somar as reações. Tendo rendimento, calcula normal lá, o resultado que você vai obter se a reação tivesse um rendimento de 100%. Aí você coloca o rendimento dado no enunciado. Beleza? O outro caso especial do cálculo estequiométrico é quando a gente tem reagente em excesso. Como que você vai saber quando você tem um reagente em excesso? Ó? A dica é o seguinte, na maioria dos exercícios de cálculo estequiométrico, ele vai te dar um valor de quantidade de um composto e vai perguntar o valor de outro composto. Nos exercícios de reagente em excesso, ele vai te dar valores de 2 compostos e ainda pode ou não perguntar um terceiro, né? Então, quando você tiver 2 valores ali para substâncias diferentes, já é um indicativo para você ficar esperto e ver se vai ter um reagente em excesso realmente, né? No caso aqui, às vezes ele fala que vai ter um reagente que vai sobrar e pede para você calcular o excesso. Nesse caso aqui, ele não falou. Então, você já tem que ficar ligeiro. Se ele apresentou dados para 2 compostos diferentes e ainda pediu um terceiro, significa que um dos reagentes provavelmente vai estar em excesso. Aí, a gente vai ter que determinar quem é o reagente em excesso, que é o que vai sobrar, e quem é o reagente limitante, que é o que vai ser todo consumido. Se a gente quer calcular uma quantidade de produto, aí, para descobrir o produto, você precisa utilizar o reagente limitante. Porque é o que vai ser totalmente consumido, então ele vai reagir todo. Se você utilizar o reagente que está em excesso, aí você vai estar levando em consideração a parte dele que não reage, que é a parte que sobra, né? E aí a tua conta vai dar errado. Então você precisa primeiro determinar quem está em excesso e quem é o limitante, depois pegar o limitante e relacionar com o produto que você quer saber a quantidade. Vamos ler o exercício aqui então. A hidrazina, N2H4, é usada como combustível para foguetes e pode ser obtida a partir da reação entre a cloramina e a amônia, apresentada abaixo. Aí, ele fala lá, NH2Cl mais NH3 virando N2H4 mais HCl. Pergunta assim, assinale a alternativa que apresenta a massa da hidrazina que pode ser obtida pela reação de 10 gramas de cloramina com 10 gramas de amônia. Beleza? Então vamos lá. Primeiro a gente precisa escrever a reação balanceada. Então está aqui a reação. Então, ó, tem lá um nitrogênio, mais um nitrogênio, 2 no reagente, 2 no produto. 2 hidrogênios mais 3, 5 no reagente, 4 mais 1, 5 no produto. Beleza. Um cloro. Então a reação está balanceada. Eu vou colar a reação aqui, já que ela já está balanceada. Como é questão de reagente em excesso, aí a gente vai ter que primeiro relacionar os reagentes para descobrir qual é o limitante e qual está em excesso. Então, vamos relacionar a cloramina com a amônia. São os reagentes, beleza? Proporção entre elas. 1 mol da cloramina reage com 1 mol da amônia. Beleza? Grandezas. Ele deu a massa da cloramina e também a massa da amônia. Beleza? Aí agora, lemos de trás para frente para escrever a primeira
linha da regra de 3. Então, qual é a massa de um mol da cloramina? Vamos calcular aqui. Cloramina, NH2, Cl. Beleza? Então, uma vez a massa do nitrogênio, que é 14, mais 2 vezes a massa do H, que é 1, mais uma vez a massa do Cl, né? Então eu vou colocar direto 35,5. Então isso vai ficar 14 mais 2, 16, mais 35,5, 51,5 gramas. Beleza? Então aqui, a gente coloca lá que a massa da cloramina é 51,5 gramas, está para a massa de um mol da amônia. Vou colocar a amônia aqui. Então, é uma massa do nitrogênio mais 3 massas do hidrogênio. Isso vai dar 17 gramas por mol. Né? Essas são aqui as massas molares, massas por mol. Então, 51,5 gramas da cloramina reagem com 17 gramas da amônia. Beleza? Agora a gente tem aqui, ó, 10 gramas da cloramina e 10 gramas da amônia. Putz, não sei qual dos dois que eu vou usar. Pode usar qualquer um dos dois. Se o X que você obtiver for menor do que o que você tem no enunciado, significa que vai sobrar. Se for maior, significa que vai faltar. Daí ele vai ser o limitante, né? Se faltar, ele é o limitante. Se sobrar, ele é um excesso. No caso aqui, eu posso usar a minha cabeça, né? Não só para abrigar os cabelos, ó. Posso observar que a proporção de massa que eles reagem, ó, 51,5 da cloramina vai reagir com 17 gramas do NH3. Né? Então, para eles reagirem completamente, tem que ser uma proporção dessa. Então, se a gente tiver dois valores iguais, eles não vão reagir na mesma proporção, né? Teria que ser aqui um pouco mais do que o dobro da cloramina em relação à amônia. Então, se a gente está utilizando a mesma massa das duas e a cloramina eu preciso o dobro, foi o que a reação me disse, significa que vai faltar cloramina e vai sobrar amônia. Então, já vou colocar o 10 aqui embaixo da cloramina e vou colocar o X na amônia para descobrir quanto efetivamente de amônia que vai reagir seguindo a proporção da reação. Beleza? Então, isso vai dar 170 dividido por 51,5. Isso vai dar 3,3. Então, X é igual a 3,3 gramas de amônia. Então, essa aqui é a quantidade que efetivamente reage da amônia. Deixa só efetivamente reage, né? Então, dos 10 gramas que a gente colocou, só 3,3 vão reagir. Significa que ela está em excesso, vai sobrar, né? Eu só preciso de 3,3 e tenho 10. Então, sobra. Sendo assim, a gente descobre que a amônia é o reagente em excesso. Beleza? Para a gente calcular o excesso, pega a quantidade que a gente tem menos o que vai reagir. Então, 10 menos 3,3, 6,7 gramas. Beleza? E aí a gente descobriu que a cloramina é o reagente limitante. Beleza? Nesse exercício aqui ele não perguntou qual era o excesso, mas em muitos exercícios de reagente em excesso ele te pergunta a quantidade que vai sobrar, né? Então, se ele te perguntar a quantidade que vai sobrar, é o que você tem no enunciado menos o que você achou pela proporção da reação.
Para descobrir, então, a massa da hidrazina, que é a pergunta, eu preciso relacionar, então, o reagente limitante, que é a cloramina, com a hidrazina. Eu vou copiar a reação aqui de novo, para agora descobrir o produto. Beleza? Então, agora eu vou relacionar o reagente limitante, que é a cloramina, e o produto que o exercício perguntou, que é a hidrazina. Beleza? Então, 1 mol de cloramina forma 1 mol de hidrazina. Beleza? Aí ele perguntou a massa de hidrazina, deu a massa da cloramina. Então, para ambas, grandeza é massa. Beleza? A massa de 1 mol da cloramina, a gente já calculou, né? 51,5 gramas. A massa molar da hidrazina, agora a gente tem que determinar. Então, vamos aqui. N2H4. Então, vai ser 2 vezes a massa do nitrogênio, que é 14, mais 4 vezes a massa do hidrogênio, que é 1. Então, isso vai dar 28 mais 4, 32 gramas por mol de hidrazina. Beleza? Muito bem. Então, a gente vai colocar aqui que a massa de 1 mol da hidrazina é 32 gramas. Agora, a quantidade de cloramina que reagiu, 10 gramas, a massa X. Beleza? Então, aqui, a gente vai fazer 320 dividido por 51,5. Isso vai dar 6,21. Beleza? Então, que é a resposta da letra B. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, calcula primeiro quem é o excesso e quem é o limitante, para você usar o limitante para descobrir a quantidade do produto. Se você usar o cara em excesso e usar a massa dele toda, vai dar errado, porque não é toda a massa dele que reage. Mas, se você utilizasse aqui também, ó, a massa que efetivamente reage, você podia relacionar a amônia com a hidrazina e descobrir qual era o valor da massa dela que estava sendo formada. Beleza, pessoal? Então, espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais sobre o cálculo estequiométrico. Nos vemos nas próximas aulas. Um abração. Até mais. Tchau, tchau.